Sejam muito bem-vindos à nossa última aula, gente. Última aula, sexta aula de vida de Cristo. Nossa, como passou rápido, hein? Mas, como nós conversamos na aula passada, hoje você está vendo esse mapa aqui na sua frente, cheio de pontos ligando a cada local aqui. E hoje nós vamos ficar com ele gravado. Você vai gravar esse mapa na sua cabeça. Sim, vai ficar gravado assim, ficou impregnado na minha. Vai ficar gravadinho na sua cabeça, você vai lembrar desses lugares. Sempre que alguém fala alguma coisa a respeito da vida de Cristo, tenho certeza que você vai lembrar. Então foi ali que aconteceu tal coisa. Você vai mostrar para outras pessoas. Tenho certeza que você vai conseguir aprender bem com esse mapa. Hoje nós vamos conhecer as regiões e as cidades por onde Jesus passou e nos familiarizar através do mapa daquela região onde tudo aconteceu. Bem aqui ao norte, né, nós temos o Mar da Galileia ou Mar, anote aí na sua apostila, Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. O Mar da Galileia tinha 3 nomes: Mar da Galileia, Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Ok? Não era água salgada, era água doce. Tinha muitos peixes, eles estavam sempre pescando ali. Não tinha onda como aparece em alguns filmes lá. Não era mar, era um lago mesmo, era água doce. Então quando você vê uns filmes aí, você vai poder... Esse filme tá errado, porque tem uns filmes aí que o cara, eu acho que não se deu nem ao trabalho de ir lá, porque a gente vê ondas e mais ondas. Você não vai surfar no Mar da Galileia, viu? O máximo que você vai fazer é um sup, né? Aquele que você fica em cima empurrando ali com o remo. O máximo que você vai fazer. E por que tinha nome de mar então? Porque era grande, enorme. É que nem lá no Amazonas. Lá no Amazonas nós temos o Rio Negro. E o Rio Negro ele tem um apelido, o Rio Mar. Sabe por quê? Porque ele é enorme, ele é grande. Às vezes, dependendo de onde você estiver aqui de uma margem, você não consegue enxergar do outro lado, de tão grande que é. Então, o Mar da Galileia também era bem grande, por isso ele tinha esse apelido, né, de mar, mas na realidade era um lago, né? E ficava, lógico, na região da Galileia. Também tínhamos ali um rio que ele nascia mais aqui acima e ele alimentava o Mar da Galileia e desaguava lá no Mar Morto. Quem consegue pensar que rio era esse? Rio Jordão. Muito bem, o Rio Jordão. O Rio Jordão ele nascia aqui mais ou menos nessa região aqui em cima aqui, vinha alimentando o Mar da Galileia e descia tudo e desaguava no Mar Morto. Mais abaixo nós temos aqui a região da Judéia. A Judéia ficava ao sul, ela era uma região mais desenvolvida, era onde ficava a capital, Jerusalém, né? Então aqui é a região da Judéia. A região lá onde fica o Mar da Galileia é a região, lógico, da Galileia. Era uma região considerada de interior, mais distante da região mais desenvolvida. E os seus habitantes ali da região da Galileia eram considerados como caipiras, pessoal do interior. Lá Jesus foi criado, cresceu e iniciou seu ministério aos 30 anos, hein? Aos 30 anos Jesus iniciou seu ministério. Também temos aqui no meio, entre a Galileia e a Judéia, aquela região que vocês já estão craques sobre ela, já falamos bastante, que é a região de
Samaria. O povo judeu evitava passar por aquela região e não gostavam daquele povo porque eles eram judeus misturados com outros povos devido ao tempo da dominação, como nós já conversamos sobre isso em aulas anteriores. Então aqui é a região de Samaria. Outra região importante onde Jesus passou, e a Bíblia diz claramente, mostra, falando que é a região de Decápolis. Decápolis ficava bem aqui, essa região aqui, é um pouco mais ao sul do Mar da Galileia, né? E Decápolis significa o quê? 10, polis, cidades. Então, era uma região de 10 cidades. Decápolis significa 10 cidades. E era uma região de cultura grega, mas tinham judeus ali e Jesus foi pregar o evangelho ali. Lembra? Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Então, aonde tinha judeu, Jesus foi trabalhar. Mais um pouco ao norte do nosso mapa ficava a região da Fenícia. Aqui em cima, a região da Fenícia. A Fenícia era a terra dos antigos filisteus, inimigos de Israel, tantas brigas, tantas guerras, né? E a Fenícia fica aqui em cima e Jesus foi lá na região da Fenícia e nós vamos falar sobre isso. Outras regiões não muito faladas, mas é importante você saber, né? Como a Pérea, né? A Pérea é toda essa região aqui da Transjordânia. Quem lembra que eu já falei que significa Transjordânia? Isso, além do Jordão, tá? Transjordânia. Então aqui ficava a Pérea. Mais ao sul, lá abaixo da Judéia, nós temos a Idumeia, tá? E aqui, aqui em cima de Decápolis, nós tínhamos a Itureia. E acima da Itureia, nós temos aqui, você pode ver aqui no nosso mapa, a Síria. Bem ao norte aqui temos a Síria. Lá onde hoje está tendo aquela briga horrível do Estado Islâmico. Lá onde fica Damasco, e etc. Lá, né? E essas foram as regiões por onde Jesus passou. E essas regiões, todas elas eram administradas, tá? Você vai anotar aí, administradas por mandatários romanos, tá? Aqueles Herodes, Pôncio Pilatos, esse eram colocados por Roma para comandar aquelas regiões, né? E aí você até entende como o porquê daquela confusão de quando Jesus estava sendo julgado, que chegou uma hora que Pôncio Pilatos, aí falaram, porque é Galileu. Ele falou, opa, aí Pilatos falou, não, então não sou eu que tenho que mexer com isso aí não. Ele descobriu que Herodes estava por ali, pela região, manda para Herodes que vai resolver esse negócio aí. E Herodes pega e manda de volta lá para Pôncio Pilatos, e assim foi. E assim foi a história. Mas aí você entende por que ele mandou para lá. Por quê? Porque a Galileia não era a região que ele, Pilatos, tinha que resolver as coisas. Então ele, jogou lá para outro. Tá vendo como é importante a gente saber da história? Mas assim, para a prova, você não vai precisar decorar todas as regiões. Mas pelo menos eu devo te perguntar sobre a Judéia, sobre Samaria, sobre Galileia, Decápolis e talvez a Fenícia, tá? Então, as outras você não precisa decorar não, é só mesmo para título de conhecimento seu. Agora nós vamos falar das cidades mais importantes de Jesus. Onde Jesus nasceu? Quem sabe? Belém, muito bem, Belém. Jesus nasceu em Belém. Tinha um jogador de futebol, gente, o nome dele é Cláudio Miro, né? Ele era jogador do Internacional.
Diz que uma vez ele, antes de um jogo de futebol lá em Belém, do Pará, o repórter chegou com ele assim, Claudio Miro, eu não lembro com quem estava jogando agora, não sei se era Paysandu, se era Remo, não lembro, no Campeonato Brasileiro. Aí, Claudio Miro, me conte aí o que você está pensando sobre a partida aí. Diz que ele falou, olha, é uma honra jogar na cidade onde Jesus nasceu. Ô, gente, Jesus não nasceu em Belém do Pará, né? Pode procurar na internet, as Pérolas do Futebol Claudio Miro. Aí você vai ver isso daí. Mas enfim, em Belém aqui... Gente, Jesus nasceu em Belém. Mas olha só, eu procurei fazer assim. Claro que foi uma coisa humana, uma coisa minha. Eu não tirei de livro e nem de nenhum estudo teológico. Foi coisa minha, tá? Eu procurei escolher os 2 acontecimentos mais importantes de cada cidade. Mas eu posso errar, tá? Então foi uma coisa minha que eu acho, tá? Alguém pode chegar assim, não, mas em Betânia, acho que isso aqui também foram importantes. Então, tipo assim, alguém pode chegar e dizer, não, essas não foram as coisas mais importantes. Mas pelo menos essas 2 aqui você já vai poder gravar sobre cada local, tá? E se eu errar, eu errei tentando fazer o meu melhor, tá? Tem cidades aí, como eu falei, que já aconteceram várias coisas e alguém pode achar algo mais importante do que eu coloquei aí, entendeu? Tá. Em Belém, nós tivemos 2 acontecimentos bem importantes. O nascimento de Jesus, né? Eu vou colocar aqui a roupa do Lucas, ele emprestou para gente, para nossa aula do CINIB, e a visita dos sábios. Agora uma pergunta para vocês. A Bíblia diz alguma coisa sobre Belém depois do nascimento de Jesus? Quem acha que sabe? Diz ou não diz? Não, a Bíblia não fala nada sobre Belém depois do nascimento de Jesus, tá? Belém fica ao sul de Jerusalém, olha só, bem aqui ao sul de Jerusalém, tá? E assim, a gente colocou aqui distante aqui no mapa, mas para visualização melhor de vocês, tá? Mas Belém, ela é bem grudadinha em Jerusalém. Na realidade é como se fosse uma região metropolitana, não tem que fica tudo grudado ali. E Belém é assim, bem perto de Jerusalém. E hoje Belém é uma cidade árabe, tá? Não é uma cidade comandada pelos judeus de Israel. Hoje lá se encontram os terroristas e etc. Inclusive, se um israelense entrar em Belém, corre o risco de ser sequestrado e morto, tá? E tem até a história de um amigo nosso que ele conta, eu nunca fui lá, né? Eu vou esperar Jesus voltar para eu ir para lá quando tiver tudo ok. É que ele conta que ele foi, né? Estava passeando lá em Jerusalém, e aí eles foram para um passeio, iam para um passeio em Belém. E aí o cara chegou, olha, eu não vou poder levar vocês lá em Belém, tá? O guia, né? O motorista. Mas é porque se eu entrar lá, eu posso ser sequestrado e posso ser morto. Mas eu tenho um amigo meu que ele me deve muito, porque há muitos anos atrás eu salvei o filho dele da morte e ele hoje me deve a vida e a gente trabalha assim, de ficar levando turista e tudo mais. Então, não se preocupe, ele vai vir aqui pegar vocês, tá? E depois vai trazer você de volta. E foi embora. Aí diz que esse meu colega falou, gente, eu já estava me vendo, né? Aquele local deserto ali, só cacto, negócio voando. Ele disse que já estava se vendo naquela roupa laranja, de joelho, uma faca aqui no pescoço e morrendo. Mas aí depois chegou lá o cara no carro, aí levou eles para passear, então deu tudo certo. Então, realmente era verdade, eles eram amigos lá. Mas hoje é assim lá em Belém. Depois, os pais de Jesus foram para onde? Quem lembra? Quem lembra? Depois do nascimento, foram para o Egito. Por quê? Porque Herodes estava querendo acabar com a vida da criança, com a vida de Jesus. Em seguida,
Depois apareceu um anjo dizendo que, opa, a barra ficou limpa, pode voltar. E Jesus volta com seus pais para morar aonde? Nazaré. Muito bem, Jesus vai morar em Nazaré. Em Nazaré, aqui em cima, olha aqui o brinquedinho aqui do Lucas, né? Jesus brincava, né? Ali se deu a infância e juventude de Jesus. Jesus brincava. Era uma criança comum. Também foi em Nazaré que Jesus foi à sinagoga e falou as palavras do profeta Isaías. Lá ele disse que ele, Jesus, ele era o Messias. Ele pegou e que as escrituras estavam se cumprindo. Hoje se cumpriram as escrituras. O Messias está aqui. Praticamente foi isso que ele disse. E aí, ó, o olhão dos religiosos ali da época, o pessoal que, né, já estava meio assim com ele, né? Isso ele falou já depois mais velho. Jesus já estava grande. Ali ocorreu a infância e a juventude, mas quando ele falou esse negócio das escrituras, ele já tinha começado o seu ministério. E lá em Nazaré começou o seu ministério da palavra. Se eu perguntar onde Jesus nasceu? Belém. Onde foi a sua infância e juventude? Nazaré. Onde começou o seu ministério da palavra? Nazaré. Ok? E em Nazaré, é muito importante a gente saber, Nazaré não tinha destaque nenhum. Nós, hoje em dia, nós destacamos Nazaré, falamos de Nazaré, porque a gente sabe que Jesus cresceu lá. Mas Nazaré não tinha destaque nenhum. Um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, historiador judeu aos romanos, cita as 40 cidades mais importantes da Galileia e não cita Nazaré. Não fala nada sobre Nazaré. Aí, alguns céticos e inimigos da fé dizem que Nazaré foi uma cidade inventada pelos cristãos. Está vendo? Essa história de Jesus aí tudo mentira, esses caras inventaram. Mas se fosse para inventar alguma cidade, os cristãos tinham inventado que Jesus tinha crescido aqui, em Cafarnaum, ou em outra cidade aqui mais próxima, uma da Galileia, mas não Nazaré. Mas outros historiadores dizem porque Nazaré não entrou no mapa de Joséfo porque era uma cidade muito pequena. Nazaré tinha cerca de 20 casas e mais ou menos 400 moradores. Então era muito pequena, era uma vilinha tão pequena que não entrou nos mapas antigos. É que nem peguei uma moça um dia desse aí, eu faço Uber de vez em quando, e aí ela, aí conversava, vem, ela disse, eu sou de uma cidade tal. E provavelmente você nunca vai ter ouvido falar dela. Aí ela falou o nome da cidade e eu não conheço nada aqui, então realmente não ia ouvir. Aí ela falou, não, porque a minha cidade é bem pequenininha. E ela falou, engraçado que ela falou que tinha mais ou menos essa quantidade de moradores aí. Então acho que Deus permitiu ela só para eu colocar como exemplo aqui para vocês. Então era uma vilinha. E Jesus cresceu lá. E nós temos uma pista bíblica de como que essa cidade era tão pequena, insignificante e desprezada. Quando Filipe chega lá com Natanael e diz assim, Natanael, encontramos o Messias, ele é de Nazaré. Natanael vira para Filipe e fala o quê? Pode vir algo de bom desse lugar, né? Mas Nazaré foi uma cidade importante, porque lá o nosso Jesus cresceu. Então, vocês que são aqui do interior, eu faço Uber, aí de vez em quando acho engraçado eles... não acho engraçado não, né? Eu acho interessante que quando vem o pessoal assim de Curitiba ou de outra cidade, aí fala, eles usam uma expressão, como é que eles falam? Colono. Esses colonos... Então, tipo, falando porque Cascavel é o interior e tal. Então, vocês que são do interior, que não são de Curitiba, da capital, quando alguém vier falar mal dessa cidade, vocês dizem, olha, Jesus veio de uma cidade pequena também. Ele era importante. E eu também sou.
E Jesus não fez milagres em Nazaré. Jesus disse que nenhum profeta tem honra em sua própria terra e em sua própria casa. Aquele povo não podia crer que alguém daquela cidade pudesse fazer aquelas coisas que Jesus fazia, sabe? É como aqui, por exemplo, se vocês aqui de Cascavel não acreditam, de repente um dia, que aqui tem alguém que pode ser presidente da República. Um exemplo, sabe? É mais ou menos isso. É que nem o Bolsonaro, ele veio de uma cidadezinha pequenininha. Talvez o pessoal daquela cidade achasse, nunca vamos ter um presidente da República daqui, né? Então, é mais ou menos isso. Eles não criam que Jesus poderia, que alguém daquela cidade, do povo deles mesmo, pudesse fazer alguma coisa. E uma coisa que a Universal prega, mas que é verdade. O milagre, ele depende da fé. Sempre foi assim. E com Jesus também. O que Jesus dizia? Muitas vezes quando ele curava alguém, a tua fé te curou, tá? E a próxima cidade que nós vamos falar é Caná da Galileia. Por que ela é importante? Porque lá aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformação da água em vinho. Mas Jesus nem andou tanto para fazer esse milagre, né? E parecia que não estava muito na hora, não. Que aí ele disse, mas mamãe, mas mulher, não está na minha hora. E aí ele viu aquela oportunidade e ali começou o seu ministério de milagres. Então, revisão, onde Jesus nasceu? Belém. Onde ele cresceu? Nazaré. Onde começou o seu ministério de milagres? Da palavra? Nazaré. Onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Em Caná da Galileia. E onde começou o seu ministério de milagres? Caná da Galileia. Então, se eu perguntar isso na prova, você já sabe. E lá também aconteceu a cura do filho do oficial. Quem sabe aqui o que é EAD? Todo mundo sabe, né? Ensino à distância. Jesus fez lá em Caná da Galileia o primeiro MAD. Milagre à distância. Jesus fez esse milagre à distância. Ele nem precisou ir lá. Ele disse, vai lá que tá resolvido, tá curado. Jesus não precisava ficar dando show não, viu? Uma coisa que ele mostra. Uma coisa que a gente nota lendo João é que Jesus não ganhou os discípulos só por causa dos milagres. Ali ocorreu o primeiro milagre. Mas Jesus já tinha alguns discípulos ali com ele? Sim, já tinha alguns discípulos com Jesus. Então aquilo foi o primeiro milagre. Jesus influenciou na palavra e não nas maravilhas, como muitos acreditam aí. Os milagres de Jesus não eram a coisa mais importante. Os milagres eram um extra, um plus. Tem muita gente, a igreja aí, que pensa, a coisa mais importante de Jesus eram os milagres. Não eram. Tanto que ele fez o primeiro milagre algum tempo depois de começar o seu ministério. O mais importante de Jesus são as suas palavras, a sua presença, o relacionamento com ele. Tanto que ele brigou, lembra, com aquele povo que estava seguindo só por causa da comida que ele multiplicou. Tá? A próxima cidade que nós vamos falar, onde Jesus morava? Quem sabe? Onde Jesus morava? Nazaré, em Belém, Jerusalém, em nenhum lugar. Tem gente que fala que ele não morava em nenhum lugar, porque ele diz lá no texto, né, que o Filho do Homem não tem nem onde colocar a sua cabeça, repousar a sua cabeça. Mas, a Bíblia é clara, a Bíblia diz aqui que a cidade de Jesus era Cafarnaum. Jesus, depois dos 30 anos, foi morar em Cafarnaum. Lá era a sua base, ele morava lá. E se você for no Google, você pode... Eu sou muito curioso, eu vou atrás, né? O pessoal me fala as coisas, eu vou atrás. Lá tem uma placa assim dizendo: bem-vindo à cidade de Jesus, Jesus Town. Tá? Então, Cafarnaum era a cidade de Jesus. E também, lá em Cafarnaum era a casa de Pedro. A casa de Pedro. Jesus fez milagre em Cafarnaum, tá? Ele curou, por exemplo, o milagre da cura da sogra de Pedro, tá? Se eu perguntar na prova onde era a cidade de Jesus, você vai responder o quê?
Cafarnaum. Se eu perguntar onde era a casa de Pedro, Cafarnaum. Beleza. Vamos para a próxima cidade. A próxima cidade que nós vamos falar é Betsaida. Betsaida ficava aqui, ó, pertinho de Cafarnaum, tá? Betsaida era a cidade de Pedro, André e Felipe. Lá aconteceu também a primeira multiplicação dos pães. Jesus já tinha muita fama, lembra? Nessa época, muita gente atrás dele. Quantas pessoas mais ou menos se alimentaram? Mais ou menos 15.000 pessoas, isso aí. Homens, mulheres, crianças. E Jesus também falou de Betsaida. Jesus foi duro. Ele falou, ó, Corazim e Betsaida, se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em vocês, eles teriam se arrependido, e vocês viram tudo isso e não se arrependeram, corações duros. Vai haver mais piedade para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Então, isso é uma coisa para a gente, sabe, aprender na nossa vida. Às vezes a gente vê o milagre de Jesus, vê o poder de Deus na nossa vida, mas a gente, coração duro, que nem a história de uma colega nossa lá de Manaus, que uma vez a gente deu carona para a filha dela, né? Hoje ela largou tudo, largou marido, largou os filhos, foi embora para a Argentina fazer medicina. Foi embora, largou tudo. E aí a filha dela no carro com a gente conversando, ela disse, eu não sei o que aconteceu com a mamãe. Ela disse que agora ela é agnóstica, que ela não acredita, ela acredita em algumas coisas, em outras não. Mas eu não sei o que aconteceu com ela, porque ela viu o milagre na minha vida. Aí a gente, lembrando da história, né, que a filha dela teve uma doença muito grave, de morte. E ela, o pessoal orou e tudo, ela foi curada. Ela viu o milagre. Ela viu o poder de Deus. Mas ainda assim, hoje, totalmente desviada, totalmente fora da vontade de Deus. Então, né, que isso sirva para a nossa vida, não se ter coração duro e a gente deixar Jesus nos moldar. Outra cidade que nós vamos falar é Tiro e Sidom. Tiro e Sidom ficam aqui em cima, aqui, ó, lembra que nós falamos da região da Fenícia, então Tiro e Sidom fica aqui bem, aqui cidade litorânea, tá? Aqui do mar Mediterrâneo, esse mar aqui, tá? E era o lar dos antigos filisteus, tá? E tinha judeu naquela região, então Jesus foi para lá também. Lá aconteceu a cura da filha da cananeia. Ela perguntou a Jesus se não sobravam nem as migalhas dos cachorrinhos. Nossa, aí Jesus disse, não, mas não está certo tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ele falando que ele veio para os judeus, né? E para dar para nós, os gentios. Aí a mulher quebrou as pernas de Jesus quando ela falou isso, sabe? Ela foi humilde, e a gente tem muito que aprender com essa mulher. Ela foi humilde. Hoje em dia, a gente quer tudo do nosso jeito. Se não for assim, eu não quero. Tem até um meme, né? Se não for para casar assim, eu não caso. Se não for para namorar com essa jovem, com esse jovem, eu não quero. Então, Senhor, se não for para viajar para Gramado, eu não quero. Bate o pé, fica de mal, faz beicinho com Deus. Ela não. Ela disse, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus atendeu o pedido dela. Jesus não, sabe? Jesus disse, olha, essa mulher tem fé. Lembra? Jesus odeia a hipocrisia, mas ama a humildade. Tá? E aqui mostra que Jesus andou muito, hein? Olha só para onde ele foi. Jesus andou. Os historiadores dizem que Jesus andou por um raio de 300 quilômetros em seu ministério. Essa área aqui todinha que ele andou, mais ou menos 300 quilômetros. Já pensou? E não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha nem cameluber. Era a pé. Jesus andava a pé. Certo? Jesus era fitness, andava muito.
Hoje em dia, a gente quer entrar no carro, chegar no supermercado e já pular para dentro do carrinho e ser empurrado que nem bebê. Por isso que está todo mundo ficando gordo. A gente tem que aprender com Jesus e andar mais a pé. Deixar o carro e andar a pé. Eu estou sendo obrigado a fazer isso, porque minha esposa ela leva o carro e quando eu tenho que ir lá na Avenida Brasil, no banco, fazer alguma coisa, eu vou e volto a pé. Já perdi 3 quilos nessa brincadeira. Tomara que eu não ache esses 3 quilos de novo. Próxima cidade que nós vamos falar é Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, apesar desse nome romano, Cesareia de Filipe fica aqui, ó, na região da Síria, tá? Que nós também falamos aqui no início da aula. E apesar desse nome romano, era uma cidade judaica também, tá? Cidade judaica. Lá aconteceram 2 coisas importantes. Pedro testifica, confirma que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. É aquele momento em que Jesus pergunta assim, o que dizem que eu sou? Aí os discípulos começam, não, dizem que tu és o Elias, que tu és não sei quem. E aí ele diz assim, e quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala que tu és o Cristo, Filho de Deus. Gente, ali é convicção, sabe? É convicção. É isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Ter convicção em Jesus, no que Ele é para a gente, no que Ele significa para a gente, independente do que os outros estão falando, de como que os outros estão se comportando com Jesus, de como que os outros estão dando importância para Jesus. Não é isso que deve firmar nossa fé, os outros. Uma vez um jovem chegou comigo assim, um tempo desse aí, porque eu estou triste, eu olhei para a cara dele, eu já conheço ele, eu falei, ei, pode desembuchar. Tua cara não é essa? Pode falar, o que está acontecendo, cara? Tu não é assim? Ele falou, porque tem algo abalando a minha fé. Eu falei, o que foi? É porque eu vejo que tem gente que faz as coisas só para se aparecer, e aí eu fico me questionando. Eu falei, sim, tu está se questionando, está abalando a tua fé por causa do comportamento do outro com Jesus? O comportamento do outro, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, não é aquilo que vai alimentar a minha fé. Tanto que Jesus pergunta, o que os outros dizem? Mas o que tu diz a meu respeito? Quem eu sou? E hoje Jesus está perguntando para mim e para você. Quem eu sou para você? Só alguém legal? Ou eu sou o teu Senhor, o teu Deus, o Filho de Deus, aquele que pagou os teus pecados e que merece toda a honra, toda a glória, todo o respeito e toda a firmeza e convicção do seu coração? Não são os outros. É que Jesus ele compara, tanto que ele compara o nosso relacionamento com ele como de um noivo com a noiva. O meu relacionamento com a minha esposa ele é independente do relacionamento de outro marido com a sua esposa, de outra mulher com seu marido. Se um dia der uma ficar doido o pastor Jefferson e cair em pecado, aí pronto, aí agora todo mundo vai começar a cair em pecado contra a sua esposa, sua família, porque alguém caiu. Os homens são falhos, as pessoas são falhas, o meu foco não é nas pessoas, o meu foco é em Jesus. O seu foco deve ser em Jesus. O que Ele é para você? O que Ele é para mim? É isso que vai firmar os nossos pés e vai fazer a gente continuar firme, andando para frente, olhando para Ele, sem olhar para o que está acontecendo ao lado, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então as coisas vão acontecer ao seu lado, as pessoas vão. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E aí o seu vai esfriar? É isso que Jesus queria saber. O que ele era para aqueles discípulos. E hoje Ele quer saber o que Ele é para você. A sua fé tem que estar firmada nisso. O que Jesus é para você.
E lá também Jesus prediz o seu futuro, a sua morte, a sua ressurreição. Então, Cesareia de Filipe fica ali ao norte, né? Bem ali ao norte do Mar da Galileia, na região de Traconite, um pouco acima de Decápolis, ok? A próxima cidade que nós vamos falar é Naim. Lá em Naim a Bíblia fala uma coisa, mas uma coisa muito séria. Lá aconteceu a ressurreição do filho da viúva, tá? Lá em Naim, aqui nessa região, nessa área aqui, ok? Inclusive teve um jovem que chegou com o pastor lá em Manaus e disse assim: pastor, eu li na Bíblia que Jesus era músico. Descobri um negócio super interessante, Jesus era músico. Aí o pastor disse: é mesmo? Por quê? Aí o jovem disse: porque Jesus ia para Naim, aí vinha um velório e ele tocou o esquife. Aí o pastor disse: vai ler o dicionário, rapaz. Esquife é caixão. Ele tocou o caixão, ele não tocou instrumento nenhum, ele tocou o caixão para o jovem ressuscitar, rapaz. Que coisa. A próxima cidade que nós vamos falar é Jericó. Jericó, aqui nessa área aqui, né? Jericó também é uma cidade muito importante, a mesma Jericó. Essa Jericó é a mesma lá do muro que derrubou e tal, as muralhas, então é essa mesma, Jericó. E fica aqui, um pouquinho ao norte aqui do Mar Morto. E o que aconteceu lá? Duas coisas bem legais. A cura do cego Bartimeu, né? Diz essa história que o cego estava lá à beira do caminho, pedindo esmolas, e quando ele soube que Jesus estava passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus e as suas perguntas esquisitas, né? De sempre: o que você quer que eu faça? Aí eu imagino assim, o cego respirando assim, se controlando e dizendo assim: eu quero ver. E ele começou a ver. Jesus curou aquele cego. E também aconteceu também o jantar na casa de Zaqueu. Ali Jesus restaurou a vida de Zaqueu também, que era o que Zaqueu era? Um publicano. O problema de Zaqueu era ser publicano? Não. O problema de Zaqueu é que ele embolsava o que ele recebia também de impostos dos judeus. Então, Jesus ali, Zaqueu se arrependeu de verdade. Jesus foi lá e restaurou Zaqueu. Eu imagino que Zaqueu continuou sendo publicano, continuou com o trabalho dele, mas eu creio que ele parou de roubar, né? Eu creio que é isso que aconteceu com Zaqueu. E a próxima cidade que nós vamos falar, por onde Jesus passou, é Betânia. Betânia aqui, um pouquinho bem pertinho de Jerusalém, tá? Betânia era o lar de Lázaro e das suas irmãs, Maria e Marta. Também era a casa base de Jesus quando Jesus ia para Jerusalém. Provavelmente ele dormia lá quando ia para Jerusalém. Jesus não dormia em Jerusalém, tá? Anote aí, guarde isso aí. Jesus não dormia, você vai ver isso nas Escrituras. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, isso para Jesus, que era fitness, 3 quilômetros era nada. Provavelmente também uma das irmãs de Lázaro era prostituta antes de aceitar Jesus como seu Senhor. Maria, né? Boas referências na Bíblia nos apontam para isso, tá? E Lázaro e Jesus eram amigos. E uma coisa interessante, tá? Lá aconteceu também a ressurreição de Lázaro, tá? 4 dias morto, hein? O filho da viúva estava bacana, 1 dia morto só, mas Lázaro já estava 4 dias. Imagina o cheiro de flamenguista, de urubu que ele não estava, hein? E uma coisa interessante, sabe, sobre a vida de Lázaro, é que Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro não era nenhum daqueles que ficavam andando com Jesus para cima e para baixo. Ele não tinha um cargo,
na igreja, um cargo na igreja de Jesus, mas ele era uma coisa muito melhor que isso. Ele era amigo de Jesus. Prefira ser amigo de Jesus do que ficar buscando incessantemente por um cargo. Judas tinha um cargo importante na igreja de Jesus. Judas andava com Jesus para cima e para baixo. Era o contador, cuidava do dinheiro, tinha um cargo, era discípulo, apóstolo, mas era filho do diabo. Então, não estou dizendo que é ruim você procurar ter um cargo, mas por que você quer ter um cargo? Por quê? Para se aparecer? Por status? Ou é porque você quer servir? Então, prefira ser amigo de Jesus, sabe? Tenha amizade com Ele, contato com Ele. E o resto, Jesus vai fazer. Jesus vai mostrar. Amém? Por último, última cidade que nós vamos falar é Jerusalém. Jerusalém tinha na época mais ou menos 25 mil habitantes, não era tão grande como é hoje, né? Hoje é uma grande metrópole muito habitada e é onde Jesus vai reinar quando ele voltar. Lá aconteceram muitas coisas e nós destacamos duas coisas aqui, que era a capital, né? Jerusalém era a capital e também a cidade do templo, tá? Mas tem uma coisa que podemos destacar como mais importante de Jerusalém. Quem consegue pensar o que pode ser? Lá Jesus morreu e ressuscitou e pagou o meu e o seu pecado. E se hoje nós temos a vida eterna e a certeza de que teremos uma eternidade ao lado dele, é devido ao que aconteceu lá em Jerusalém. Gente, acabou. Essa foi a nossa última aula. Olha só como passou rápido. E esses foram os lugares por onde Jesus passou. Essas foram as coisas que aconteceram. E eu tenho certeza que cada detalhe desse deve ter aberto alguma coisa no seu coração, algo que vai ficar para que você possa colocar em prática na sua vida, sobre a vida de Jesus, que fez tanto por nós. E eu quero muito que você possa colocar em prática, sabe? Tudo aquilo que a gente aprendeu com os acontecimentos, para que a gente possa agradar cada vez mais a Ele e que de hoje em diante você possa ver por uma perspectiva diferente tudo o que aconteceu, você entender por que daquelas perseguições, por que daquelas incredulidades, por que daquelas dúvidas sobre Jesus, lembra do preconceito, da coisa da idade, por que tudo aconteceu. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Tudo estava montado, a cabeça das pessoas, a mentalidade do povo judeu, tudo para que se cumprisse as Escrituras. Deus veio no tempo certo, no momento certo, com as pessoas certas. Era necessário que tivesse cada uma dessas peças do xadrez, cada um desses personagens. Amém? E essa foi a nossa última aula. Próxima aula, prova. Deus abençoe cada um de vocês.